Trata-se de Zion. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Todos os seus habitantes eliminados e sua total existência erradicada. Besteira. A negação é a mais previsível das respostas humanas. Mas fique descansado. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. Imagine por um instante que tudo o que você aprendeu sobre o começo da humanidade seja apenas um fragmento. Que o livro do Gênesis, na verdade, tenha começado após um capítulo esquecido, um capítulo arrancado do tempo, escondido pela poeira dos milênios e silenciado por interesses que vão além da fé. E se antes de Adão, antes do Éden, antes mesmo da serpente, já existisse uma criação, uma civilização que andava sobre a terra e foi corrompida por anjos? Essa é uma teoria que provoca calafrios em teólogos tradicionais, mas que desperta cada vez mais o interesse de pesquisadores independentes e estudiosos de textos antigos. E não estamos falando de ficção ou mera especulação barata. Estamos falando de vestígios, de fragmentos enterrados em textos esquecidos, em livros apócrifos, em manuscritos que a Igreja preferiu trancar a 7 chaves. Estamos falando de um tempo remoto, anterior ao que as escrituras convencionais nos permitem imaginar. Um tempo em que seres celestiais não apenas observaram a Terra, mas caminharam sobre ela e se misturaram com seres humanos que não eram filhos de Adão, mas de uma criação anterior. Se você sempre pensou que a história da humanidade começou com Adão no Éden, talvez esteja apenas vendo o segundo ato de um drama muito mais profundo. O primeiro ato teria começado com uma humanidade pré-adâmica, uma raça ou grupo de seres humanos, ou quase humanos, que existiam antes do sopro divino, que deu origem ao chamado primeiro homem. E se esses seres foram reais, onde estão seus registros? Por que não falamos sobre eles nos cultos, nas missas, nos estudos? A resposta talvez esteja no medo de revelar o que esses registros implicariam. Uma outra criação, uma que falhou, uma que foi corrompida. Textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que foram deixados de fora do cânon bíblico por decisão humana, mencionam seres chamados vigilantes, anjos enviados por Deus para observar os homens, mas que quebraram as regras. Eles não apenas desceram à terra, eles se apaixonaram, tomaram mulheres para si, geraram híbridos. Mas o mais perturbador disso tudo é que esses anjos não se relacionaram com descendentes de Adão, mas com mulheres que já existiam antes dele. Essa é a essência da teoria pré-adâmica. A noção de que havia uma humanidade, uma sociedade, talvez até uma civilização que habitava a Terra muito antes da formação do Jardim do Éden. E não se trata apenas de teoria espiritual. Até mesmo no texto bíblico tradicional existem indícios sutis. Quando Caim é expulso por matar Abel, ele teme que outras pessoas o matem. Mas quem seriam essas pessoas se só existiam Adão, Eva e seus filhos? Mais tarde, Caim encontra uma esposa, constrói uma cidade. Como é possível uma cidade para uma geração tão pequena? O texto não diz diretamente, mas sugere, sussurra. E se estivermos diante de um apagamento intencional? Uma edição espiritual feita por motivos maiores? Nos primeiros versículos de Gênesis, algo ainda mais inquietante aparece. O versículo diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que em hebraico, as palavras originais tohu e bohu não significam apenas sem forma e vazia. Elas indicam desolação, indicam algo que foi arruinado, algo que já existia, mas foi destruído. Então, Deus começa a reordenar, não a criar do nada, mas a restaurar, a separar luz e trevas, águas e céus, a trazer ordem onde havia ruínas. Isso se parece mais com uma reconstrução
do que com um nascimento. E se a criação de Adão for, na verdade, uma segunda tentativa, um novo projeto após a corrupção de uma geração anterior? E se os anjos caídos, que mais tarde aparecem corrompendo a humanidade, já tivessem feito isso antes, em um ciclo anterior, esquecido pela maioria? Os livros antigos falam disso, alguns rabinos antigos também. Mas a igreja, com o tempo, parece ter decidido que essa história não deveria mais ser contada. Admitir que houve uma criação antes de Adão e que essa criação foi corrompida pelos anjos abala estruturas fundamentais. Coloca em xeque o conceito de queda original, a genealogia da salvação e o papel de Adão como pai de todos. Mas talvez esse abalo seja necessário para que a verdade venha à tona. Uma verdade que desafia dogmas, mas que se alinha com as entrelinhas do próprio texto sagrado. Uma verdade que muitos tentaram esconder, mas que parece querer emergir mais uma vez, como uma chama que nunca se apaga. E é por isso que esse vídeo existe, não para afirmar que tudo é certeza absoluta, mas para propor uma pergunta incômoda. E se antes de Adão já houvesse homens que caminharam com os anjos que caíram com eles e que foram apagados da história? É estranho, não é? Um Deus perfeito, criador do céu e da terra, inicia sua revelação com uma frase sombria. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não soa como o início de algo belo. Soa como as ruínas de algo que já foi, uma cena de destruição, um planeta mergulhado no caos. E é aí que as perguntas começam a se acumular. Por que a Terra estava em trevas? O que causou essa desolação? Seria esse o retrato de um mundo abandonado após um desastre anterior à criação do Éden? Essa interpretação não é nova. Ela aparece em comentários antigos da tradição hebraica, nas especulações dos primeiros cristãos gnósticos e, mais recentemente, em teólogos que estudam o que ficou conhecido como teoria da lacuna ou teoria do intervalo. Segundo essa visão, existe uma lacuna de tempo entre o primeiro versículo de Gênesis, onde Deus cria os céus e a terra, e o segundo versículo, onde tudo já está mergulhado em caos. Essa lacuna seria um período de tempo desconhecido, onde algo colossal ocorreu, algo que deixou a terra desfigurada, vazia, mergulhada em trevas. Um evento que precedeu a recriação descrita nos dias da criação. Essa hipótese, por mais especulativa que pareça, encontra eco em textos antigos e tradições ignoradas. O termo hebraico tohu vabohu, usado para descrever a condição da terra nesse segundo versículo, é utilizado em outros livros da Bíblia para descrever ruínas, destruição e julgamento. Não é o vazio de um quadro em branco, é o vazio de algo que foi apagado, algo que existia e foi desfeito. Isso muda tudo. A criação do Éden não seria o começo absoluto, mas o recomeço após um colapso cósmico. E o que teria causado esse colapso? Muitos estudiosos alternativos apontam para a rebelião de Lúcifer como a peça que faltava nesse quebra-cabeça. A tradição diz que Lúcifer era um anjo de luz, um querubim que se exaltou contra Deus e foi lançado à terra. Mas lançado onde? Para onde? Justamente para esse mundo mergulhado em trevas. Um planeta que talvez já fosse habitado, que talvez já possuísse vida, não nos moldes da criação adâmica, mas uma vida anterior. Seres humanos primordiais, não necessariamente feitos à imagem e semelhança de Deus, mas criados para outro propósito. E foi sobre essa criação que o caos se espalhou. Foi sobre essa humanidade que os anjos caídos desceram para corromper, dominar, distorcer. Não é à toa que tantas culturas ao redor do mundo compartilham mitos semelhantes. Uma civilização antiga que foi destruída por um castigo divino.
Desde os Atlantes aos povos mesopotâmicos, passando pelos relatos egípcios e hindus, a ideia de um mundo anterior ao nosso, afundado pelo orgulho e pela corrupção, aparece com uma insistência que não pode ser ignorada. E todas essas narrativas coincidem em um ponto. O céu e a terra estavam conectados de maneira direta, até que os de cima interferiram com os de baixo, e isso trouxe desequilíbrio ao mundo. A própria narrativa bíblica, se lida com olhos atentos e mente aberta, sugere que o ato criador descrito nos 6 dias não é uma formação do nada, mas uma reorganização. Deus separa, coloca ordem, restaura, cria luz onde havia trevas, organiza águas, estabelece limites, planta um jardim e então, finalmente, molda o homem. Tudo isso parece mais com a reconstrução de um ambiente devastado do que com a inauguração de um universo. E se aceitarmos essa hipótese, precisamos encarar outra questão delicada. Quem habitava essa terra antes da reordenação? Quem andava por entre as águas do abismo antes que houvesse luz? Seriam os mesmos que depois foram chamados de filhos dos homens? Seriam criaturas esquecidas pela narrativa oficial, mas cujos traços ainda estão impressos nas lendas das civilizações mais antigas? Essa teoria nos obriga a reavaliar tudo o que achamos que sabíamos. Ela transforma a figura de Adão em um novo início, não no início absoluto. E isso muda completamente a forma como interpretamos a queda, o pecado original e até mesmo a missão redentora de Cristo. Porque se houve uma criação anterior e essa criação caiu, então Adão representa o retorno da aliança entre Deus e a terra. Uma segunda chance, um novo protótipo, um reinício divino em meio às ruínas de uma civilização esquecida. Não é de se admirar que muitos líderes religiosos tenham optado por evitar esse tipo de reflexão. Admitir uma humanidade anterior significa abrir espaço para perguntas desconfortáveis. Por que Deus não falou abertamente sobre isso? Por que esconder esse capítulo? E principalmente, se houve uma primeira queda, o que a impediu de ser redimida? Seriam essas almas condenadas? Seriam os próprios espíritos que hoje chamamos de demônios, vestígios daquela primeira corrupção? Essas são perguntas profundas que mexem com os alicerces da fé e da razão, mas são perguntas que precisam ser feitas. Porque talvez o silêncio entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis não seja um erro, mas um grito mudo de uma história que foi enterrada. Uma história de luz que se apagou, de seres que caminharam entre os anjos e que desapareceram sem deixar nome. Apenas ruínas, trevas e um vazio que ainda ecoa nas páginas da Bíblia. É uma passagem curta, rápida, um trecho que muitos leem sem perceber o abismo que se esconde por trás. Mas quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, algo inexplicável aconteceu. Gigantes nasceram, homens de renome, seres híbridos, criaturas que não se encaixam nem na teologia tradicional, nem na biologia. Mas quem, afinal, eram esses misteriosos filhos de Deus? E quem, de fato, eram essas filhas dos homens? Para compreender o que esse texto revela nas entrelinhas, é preciso voltar à raiz hebraica. No original, o termo usado é Benei Ha-Elohim, literalmente filhos dos deuses ou filhos de Deus. Em toda a Bíblia, essa expressão é usada para se referir a seres celestiais, a anjos, especialmente quando aparece em textos antigos como o livro de Jó. Esses não eram seres humanos comuns, eram entidades espirituais, habitantes das regiões celestes. E segundo os registros antigos, eles desceram. Mas não foi uma descida inocente, foi uma queda planejada. Segundo o livro de Enoque, que aprofunda essa narrativa com detalhes impressionantes, 200 desses anjos, liderados por um ser chamado Semjaza, fizeram um pacto no Monte Hermon, um pacto de rebelião.
Eles sabiam que iriam contra a vontade de Deus, mas fizeram assim mesmo, porque desejaram algo que não lhes pertencia, o corpo, o toque, a descendência da terra. Esses anjos não se uniram a qualquer mulher. O texto é claro ao separá-los das descendentes de Adão. As filhas dos homens aqui podem muito bem ser remanescentes daquela criação anterior à adâmica. Seres humanos, sim, mas de outra origem, de outra linhagem. Mulheres que viviam antes do sopro divino no barro do Éden. Mulheres que talvez já habitavam a terra quando Adão foi formado. E isso levanta uma hipótese chocante. Os anjos caídos não corromperam apenas a linhagem de Adão. Eles corromperam uma humanidade já perdida, apagada da história. Essa mistura resultou em algo que ultrapassa o entendimento humano. Os gigantes, os nefilins, seres de estatura e força descomunais. Mas não é apenas o tamanho que os torna perigosos. Esses híbridos, segundo os relatos, herdaram o poder dos céus e a malícia da terra. Eles eram inteligentes, dominadores, violentos, ensinaram à humanidade a guerra, a feitiçaria, as ciências ocultas, a manipulação de metais, ervas e corpos. Eles alteraram o curso da história. E é aqui que começamos a entender o que estava em jogo. O plano divino para a humanidade estava sendo contaminado desde dentro. Por isso, o juízo veio. O dilúvio, segundo Enoque e outros escritos, não foi apenas por causa do pecado humano, mas para purificar a terra daquilo que não deveria existir, para erradicar os filhos dos anjos, para interromper uma linhagem proibida. Mas a semente dos nefilins sobreviveu. É o que a Bíblia deixa escapar nas entrelinhas ao dizer que os gigantes estavam na terra, naqueles dias e também depois do dilúvio, depois da destruição. Ou seja, esse projeto de corrupção não terminou com Noé. Ele continuou, em segredo, disfarçado, oculto entre as gerações, misturado nas nações. E talvez ainda esteja entre nós. Agora pense por um momento. Se esses anjos se rebelaram, se desceram à terra e se tomaram mulheres que já viviam aqui antes de Adão, estamos falando de uma conspiração espiritual que antecede a história como a conhecemos. Um plano para modificar a criação, para infiltrar o mal na própria estrutura do ser humano. E o mais perturbador, uma parte da igreja sempre soube disso. Mas por que essa história foi apagada dos púlpitos? Por que os livros que revelam essas verdades foram classificados como apócrifos? A resposta pode estar no medo. Medo de encarar uma realidade onde o ser humano não é apenas vítima do pecado, mas herdeiro de um conflito milenar entre os céus e os abismos. Uma realidade onde há linhagens misturadas, onde a batalha espiritual ultrapassa os muros do visível e se desenrola dentro do próprio sangue da humanidade. O que sabemos hoje é que o termo filhos de Deus não pode ser suavizado como se fossem apenas homens piedosos. Essa é uma interpretação moderna, confortável e perigosamente rasa. Os antigos sabiam quem eram esses seres. Os rabinos mais antigos não negavam essa visão. Os pais da igreja discutiam isso em segredo, e os manuscritos que foram escondidos no deserto de Qumran confirmam algo muito mais profundo aconteceu nos primórdios da terra. E talvez no fundo seja isso que muitos temem. A ideia de que não somos os primeiros, que não somos os únicos, que houve outros antes de nós, e que esses outros se misturaram com o céu. Houve um momento na história antiga, velado pelo tempo e silenciado pelas instituições, em que a fronteira entre o céu e a terra foi quebrada. Não por ordem divina, mas por uma rebelião. Os vigilantes, um grupo de anjos destacados para observar a humanidade, ultrapassaram o limite, desceram à terra, desejaram o que era proibido, e o que fizeram não foi apenas uma transgressão espiritual,
Foi um ato de corrupção genética, cultural e moral que transformou para sempre a criação que os antecedeu. Segundo o livro de Enoque, esses anjos não vieram sozinhos. Eles vieram organizados, tinham um líder, tinham um pacto e tinham um plano. A rebelião começou no Monte Hermon, onde selaram entre si o juramento de descer até as mulheres humanas e gerar filhos. Mas não eram filhos comuns, eram híbridos, mistura de espírito e carne, uma aberração da ordem cósmica. E esses filhos, os gigantes, os nefilins, tornaram-se o símbolo vivo da corrupção celestial. Mas antes mesmo de tomarem essas mulheres, a terra já estava habitada. Isso é o que muitos teólogos evitam discutir. Os vigilantes não vieram para um planeta vazio. Eles vieram para um mundo povoado por uma raça anterior. Uma humanidade que pode ter existido antes de Adão. Essa raça, segundo especulações baseadas em tradições antigas, era diferente. Talvez não feita à imagem e semelhança de Deus como Adão. Talvez mais instintiva, mais primitiva ou até espiritualmente neutra. E foi sobre essa humanidade esquecida que os vigilantes lançaram sua influência corruptora. Eles ensinaram o que não deviam. Revelaram aos homens os segredos do céu. Coisas que foram ocultadas com propósito. A arte de forjar espadas. O poder das raízes e plantas venenosas. A astrologia e os mapas das estrelas, que em vez de conduzir à adoração do Criador, passaram a alimentar a idolatria. Os vigilantes não apenas se misturaram geneticamente com os humanos pré-adâmicos, eles reprogramaram a cultura. Deram a eles poder, ciência, sedução. Tornaram-se deuses entre os homens. E a humanidade anterior, que talvez ainda pudesse ter sido restaurada, mergulhou em escuridão total. O mundo que antes era habitado por uma raça misteriosa e talvez ainda pura, se tornou um palco de horror. Os filhos dos vigilantes começaram a devorar tudo. Suas necessidades não eram humanas. Seus apetites ultrapassavam os limites naturais. Dizem que começaram a comer animais, depois humanos e depois uns aos outros. Era o colapso de uma criação inteira. E é por isso que, segundo Enoque, os céus estremeceram. O próprio Deus ordenou que os arcanjos aprisionassem os vigilantes. Um julgamento silencioso, selado nas profundezas da terra. Uma sentença eterna. O que muitos ignoram é que essa queda dos anjos aconteceu muito antes da criação do Éden. O mundo já estava contaminado. Já havia ruínas, sombras, memórias esquecidas de um tempo que não deveria ter existido. Quando Adão foi moldado, ele foi colocado num jardim separado, selado, protegido, talvez para que não fosse influenciado por esse passado. Mas mesmo assim, a serpente estava lá. O mesmo espírito de rebelião, de corrupção, de mentira. Um vestígio do primeiro colapso. E o mais inquietante de tudo é perceber que, apesar da prisão dos vigilantes, a corrupção não foi totalmente apagada. Porque seus filhos, os gigantes, continuaram existindo por gerações. Foram mencionados nos dias de Moisés, nas guerras contra os Anaquins, os Refaíns, os Emins. Eles estavam ali como uma herança genética silenciosa. Como um lembrete de que a rebelião dos céus ainda ecoava entre os homens. Essa teoria, por mais ousada que pareça, encontra apoio não apenas em textos apócrifos, mas em culturas ao redor do mundo. Em quase todas elas, há relatos de seres superiores que desceram dos céus, ensinaram a civilização, tomaram esposas humanas e geraram seres híbridos. É como se o mundo inteiro tivesse memórias fragmentadas do mesmo evento. Um evento tão chocante que foi encoberto, distorcido, mitificado, mas nunca esquecido. A corrupção dos vigilantes não foi apenas carnal, foi estrutural.
Eles alteraram o propósito da humanidade, reescreveram o destino da Terra. E talvez seja por isso que a criação adâmica tenha vindo depois, como um novo começo. Um novo homem, separado, selado, com a centelha divina protegida. Adão foi o reinício. Mas o passado corrompido ainda estava à espreita, e assim seguimos entre ruínas e vestígios, tentando decifrar uma história que nos foi negada. Uma história onde os anjos desceram e mudaram tudo. Se há um livro que parece ter sido banido por conter revelações perigosas demais para os púlpitos modernos, esse livro é o de Enoque. Esquecido por séculos, enterrado nas areias da Etiópia, rejeitado pelos concílios que decidiram o que seria ou não considerado oficial. O livro de Enoque é uma peça-chave no quebra-cabeça da humanidade anterior a Adão e da corrupção dos anjos. E não está sozinho. O livro dos Jubileus, igualmente excluído, aprofunda essa narrativa com detalhes ainda mais chocantes, pintando um cenário espiritual que muitos não têm coragem de encarar. Juntos, esses dois textos revelam não apenas o que aconteceu antes do Gênesis tradicional, mas o porquê de tudo isso ter sido silenciado. O livro de Enoque começa de forma quase cinematográfica. Um homem comum é levado por anjos a visitar os céus, mas o que ele vê não é apenas glória. Ele é testemunha de um julgamento. Ele presencia o destino dos anjos que se rebelaram. Ele ouve os clamores dos gigantes, filhos da mistura proibida, implorando por perdão e recebendo silêncio. Mas mais do que isso, Enoque registra nomes, locais, pactos e ações concretas. Ele nomeia os anjos caídos, descreve o pacto feito sobre o Monte Hermon, fala das tecnologias ensinadas aos homens, dos segredos celestiais usados para a destruição. Não se trata de metáfora, é um relatório espiritual, um dossiê de uma conspiração celestial. Um dos pontos mais impactantes que Enoque revela é o motivo pelo qual esses anjos foram punidos com tanto rigor. Não foi apenas o desejo carnal, foi a corrupção do que havia sido planejado para a terra. Eles não apenas violaram uma ordem, eles mexeram na estrutura da criação, modificaram o ser humano, misturaram o eterno com o mortal. E o resultado disso, segundo Enoque, foi o nascimento de espíritos imortais amaldiçoados. As almas dos nefilins, que ao morrerem, se tornaram demônios. Espíritos errantes, sem céu, sem corpo, sem paz. É como se o próprio mal espiritual tivesse nascido dessa mistura impura entre anjos e humanos. Mas o que poucos percebem é que em várias partes do texto, Enoque parece estar lidando com uma humanidade que já existia antes de Adão. Ele menciona nações, povos, cidades corrompidas. Ele fala de uma terra já cheia de vida antes mesmo do surgimento da linhagem adâmica. E se lido com atenção, percebe-se que o cenário descrito não combina com os primeiros capítulos do Gênesis. Combina com algo anterior, algo maior, algo que foi apagado da memória coletiva. Já o livro dos Jubileus, conhecido como o Pequeno Gênesis, reconta os eventos da criação, mas com um detalhe perturbador. Ele organiza a história em ciclos, chamados de Jubileus, e revela datas que não constam no Gênesis canônico. Esse livro descreve com precisão os atos dos vigilantes, fala da origem das práticas mágicas, da feitiçaria, da astrologia pervertida, tudo como ensinamento dos anjos caídos a uma humanidade já existente. Ele também afirma que esses ensinamentos foram escritos em tábuas celestes, registros que os patriarcas puderam consultar, mas que foram ocultados da maioria dos homens. Ambos os livros convergem num ponto essencial. Houve uma criação anterior à de Adão.
Houve uma rebelião antes da queda do Éden, e houve uma tentativa deliberada de esconder tudo isso. Não estamos falando de interpretações soltas, estamos falando de documentos milenares, preservados em comunidades isoladas, encontrados em cavernas, confirmados por arqueólogos e ainda assim ignorados pela maioria das tradições religiosas. E por quê? Porque colocam em xeque a narrativa oficial. Porque mostram que o mal não começou com o fruto proibido, mas com o toque de anjos que não deveriam ter tocado. Essas evidências também colocam outra questão em destaque. Se essa humanidade anterior foi real, onde estão seus restos? Onde estão os fósseis, as cidades, os registros? Talvez estejam entre nós, classificados como mistérios arqueológicos. Talvez sejam os mesmos vestígios que os estudiosos chamam de anomalias históricas. Gigantes, construções ciclópicas, civilizações que surgem do nada com tecnologia avançada. Talvez estejamos rodeados por pistas e só nos falte a coragem de unir os pontos. O mais fascinante nisso tudo é perceber que esses textos não foram rejeitados por heresia, foram rejeitados por revelarem demais, por expor demais, por entregar nomes, datas, locais. O livro de Enoque, inclusive, era citado por judeus e cristãos nos primeiros séculos. Era referência entre os primeiros seguidores de Jesus. Mas com o passar do tempo foi desaparecendo. Não porque fosse falso, mas porque era perigoso. E assim, temos diante de nós dois livros esquecidos que ecoam como vozes enterradas do passado. Vozes que nos dizem: o mundo já foi outro. A humanidade já foi diferente e a história foi reescrita. Existe um silêncio incômodo pairando sobre os desertos, os oceanos e as florestas mais densas do mundo. Um silêncio feito de pedra, areia, ruínas e perguntas que ninguém quer responder. E se aquilo que chamamos de mito for, na verdade, memória? Uma memória coletiva de uma humanidade antiga, apagada dos registros sagrados e reescrita pela história oficial. Ao redor do mundo, encontramos sinais de civilizações que surgiram do nada, desapareceram misteriosamente e deixaram marcas tão grandiosas que nem mesmo nossa tecnologia moderna consegue reproduzir com exatidão. Cidades que sumiram, povos que se ergueram antes do tempo, culturas que não deveriam ter existido. E mesmo assim existiram. A mais famosa delas é a Atlântida. Platão a descreveu como uma ilha poderosa, com arquitetura avançada, repleta de conhecimento e riquezas. Mas a história termina com uma catástrofe. Terremotos, inundações e a cidade afundando nas profundezas do mar em um único dia e noite de infortúnio. Para muitos, é apenas uma alegoria. Mas e se Platão apenas estivesse ecoando memórias de algo real? E se ele estivesse se referindo a uma civilização anterior à adâmica? Um mundo dominado por uma linhagem corrompida, talvez filhos dos vigilantes, que desafiou os céus e pagou o preço? Atlântida não está sozinha. No Oriente, fala-se de Lemúria, uma terra perdida entre os oceanos Pacífico e Índico. Povos antigos, como os hindus, mencionam continentes afundados, onde seres espirituais viviam em harmonia, até que o orgulho e o desequilíbrio trouxeram a ruína. No continente americano, os astecas e maias contavam lendas de civilizações antecessoras que habitaram o mundo antes do Sol atual, ciclos anteriores da criação destruídos por água, fogo ou trevas. Todas essas histórias falam da mesma coisa. Uma era dourada que caiu em desgraça. Uma humanidade antiga, apagada. Agora, ligue isso às Escrituras.
Se houve uma criação anterior à de Adão, uma raça humana que já existia, e se ela foi corrompida pelos anjos caídos, como dizem Enoque e Jubileus, onde estariam as provas materiais disso? As cidades perdidas podem ser esses vestígios. Talvez não apenas civilizações comuns, mas impérios híbridos, dominados por seres meio humanos, meio celestiais, que ergueram construções impossíveis, alinharam templos com constelações, abriram portais espirituais e depois foram apagados da superfície do planeta. Um dos exemplos mais desconcertantes é Göbekli Tepe, na Turquia. Um templo enterrado propositalmente por seus próprios construtores, com colunas de dezenas de toneladas, símbolos astrológicos avançados e uma datação que o coloca milhares de anos antes das primeiras civilizações conhecidas. É como se uma cultura altamente desenvolvida tivesse surgido do nada, sem pré-história, e desaparecido em seguida. Outra evidência está nas pirâmides do Egito, cujas origens reais ainda desafiam os estudiosos. Seria possível que tenham sido construídas por uma humanidade pré-adâmica que detinha conhecimentos que hoje chamamos de perdidos? Se isso for verdade, essas cidades não desapareceram por acidente. Foram julgadas, eliminadas, encobertas. Os relatos de dilúvios, afundamentos e punições divinas fazem parte do mesmo padrão. Uma ação do céu contra uma corrupção da terra. Não apenas pecado moral, mas uma alteração do plano original. Um plano que previa equilíbrio entre o espiritual e o terreno, e que foi quebrado pelos vigilantes e pelos frutos da união proibida. E talvez seja por isso que essas cidades sumiram de forma tão abrupta. Não foi o tempo, foi a mão divina. Foi um reset, uma limpeza, um julgamento silencioso e absoluto, como se o próprio planeta tivesse sido obrigado a engolir aquilo que não deveria ter nascido. E as poucas pistas que restaram foram enterradas, distorcidas, mitificadas. Mas agora, em nossa geração, elas voltam à tona. Com a arqueologia moderna, com os avanços científicos, com o resgate de textos antigos, esses fragmentos de uma civilização esquecida reaparecem, desafiando a narrativa oficial, despertando perguntas, incomodando autoridades religiosas e acendendo nos corações mais inquietos a suspeita de que a história do mundo é bem mais antiga, bem mais complexa e bem mais espiritual do que nos contaram. Se essas cidades realmente pertenceram a uma humanidade anterior, então elas foram o palco da Primeira Guerra Espiritual. Foram testemunhas da queda dos anjos, da corrupção dos homens e da ira divina. E talvez por isso tenham sido soterradas não só pela terra, mas também pelo silêncio. Em algum ponto da linha do tempo esquecida, quando os vigilantes já haviam corrompido as mulheres da terra, quando os nefilins caminhavam entre os homens como semideuses violentos e as cidades antigas erguiam monumentos que desafiavam os céus, algo aconteceu. Um limite foi ultrapassado. A paciência divina chegou ao fim. E o que veio em seguida não foi apenas um castigo, foi um reset. Um julgamento de proporções tão vastas que a própria terra gemeu sob as águas. Um dilúvio que apagou quase tudo. Mas será que essa foi a primeira vez que o Criador interveio com tamanha fúria? Ou teria sido a segunda ou terceira? Teria o dilúvio de Noé sido apenas um dos muitos resets espirituais já aplicados à criação? Se partirmos da premissa de que havia uma humanidade anterior à de Adão e que essa raça foi corrompida pelos anjos caídos, então é plausível imaginar
O texto bíblico tradicional não fala abertamente disso, mas os indícios estão lá. A terra, sem forma e vazia, coberta de trevas, é o retrato clássico de um mundo pós-catástrofe. É como se a Bíblia começasse nos mostrando as cinzas, não a centelha. E só depois, Deus reorganiza a criação, reinicia tudo com um novo homem, Adão. Mas a história se repete. Com o tempo, os filhos de Deus voltam a se misturar com os homens. Os gigantes surgem de novo. A violência enche a terra. Então vem outro julgamento. O dilúvio descrito nos dias de Noé é mais do que uma lição moral. É uma limpeza espiritual. Uma tentativa de purificar novamente a criação, erradicar os frutos da corrupção celestial, interromper o avanço de uma linhagem que não deveria existir. E mesmo assim, algo sobrevive. A narrativa bíblica diz que Noé era um homem justo em suas gerações, e essa expressão tem sido interpretada por muitos como uma referência à sua linhagem não misturada. Ele seria, segundo essa visão, um descendente puro, sem o sangue dos nefilins, um portador do código original. Mas o fato de que os gigantes ainda aparecem depois do dilúvio, em gerações futuras, sugere que o reset não foi completo, que as raízes da corrupção espiritual são mais profundas do que imaginamos, que mesmo após a destruição, algo permaneceu, talvez escondido, talvez adormecido, mas vivo. E isso levanta uma hipótese assustadora. Se Deus já aplicou resets antes, o que impede que Ele faça de novo? Seria possível que a história da humanidade seja uma sucessão de ciclos: criação, corrupção, julgamento, recriação? E se estivermos vivendo mais um desses ciclos agora, às vésperas de um novo julgamento? Textos apócrifos, profecias antigas e tradições esotéricas falam de catástrofes periódicas, de purificações globais, de resets cíclicos que Deus permite ou executa quando a humanidade ultrapassa certos limites espirituais. Esse padrão também aparece fora do universo judaico-cristão. Os hindus falam de yugas, eras que se sucedem, cada uma mais corrompida que a anterior, até que tudo seja destruído e recomeçado. Povos indígenas do continente americano falam de diferentes humanidades que habitaram a Terra antes da nossa. Os sumérios mencionam reis que governaram por dezenas de milhares de anos antes do grande dilúvio. Todos parecem apontar para a mesma realidade. A humanidade já foi destruída antes, mais de uma vez, e sempre que isso aconteceu, o motivo foi o mesmo: a corrupção da essência divina no homem. E essa corrupção, na maioria das vezes, não veio do homem comum. Ela foi trazida por seres superiores, celestiais, que ultrapassaram seus limites. Os vigilantes, os anjos caídos, aqueles que desejaram o que não era seu, ensinaram o que deveria permanecer oculto e geraram o que nunca deveria ter nascido. Eles quebraram as barreiras entre os mundos e por isso foram aprisionados, e por isso seus filhos foram exterminados. Mas mesmo com a força da ira divina, nem tudo foi apagado, e é essa falha no reset que nos atormenta até hoje. O reset espiritual não foi apenas físico, foi uma tentativa de reiniciar a alma do mundo. Mas até hoje lutamos contra as sobras do passado, contra as sombras que escaparam da destruição, contra uma corrupção que insiste em voltar, ciclo após ciclo. E talvez um dia Deus precise apertar esse botão mais uma vez. A maioria das pessoas conhece Adão como o primeiro homem, o início de tudo, o marco zero da história humana. Mas e se ele não for o primeiro, como sempre nos ensinaram? E se, na verdade, Adão for o primeiro de um novo ciclo, um novo modelo, um reinício cuidadosamente planejado por Deus após um fracasso anterior? Essa visão muda tudo e transforma Adão de um ancestral comum em um projeto divino estratégico.
um novo começo para uma terra marcada por antigos pecados espirituais. Voltemos ao momento em que Deus molda Adão do pó da terra. O texto bíblico não diz que Deus criou o homem do nada, como fez com a luz ou o firmamento. Ele molda, trabalha com matéria já existente. Isso, por si só, já sugere continuidade, não origem absoluta. Mas mais do que isso, o ato de soprar nas narinas de Adão o fôlego de vida indica um diferencial, um selo, uma separação. É como se, entre todas as formas de vida que já haviam existido ou ainda existiam, Adão fosse o primeiro a carregar dentro de si algo do próprio Criador. Um novo tipo de humanidade, não apenas viva, mas feita à imagem e semelhança de Deus, o que talvez não possa ser dito da humanidade anterior. Esse detalhe é fundamental, porque se realmente havia uma raça humana antes de Adão, como sugerem os indícios arqueológicos, as tradições antigas e os textos apócrifos, ela pode ter sido funcional, inteligente, civilizada, mas não divina. Pode ter sido uma versão anterior, experimental ou simplesmente diferente, criada com outro propósito. Quando essa humanidade foi corrompida pelos vigilantes, o plano original foi contaminado. E Deus, então, não apenas destruiu, ele recomeçou. Mas agora com uma linhagem sagrada, uma nova raça, protegida, cercada por barreiras espirituais. E Adão seria o início disso. O Jardim do Éden não era apenas um paraíso natural. Era um espaço espiritual selado. Um local sagrado, separado do resto do mundo. Um santuário divino dentro de um planeta ainda em conflito. Adão e Eva foram colocados nesse ambiente isolado, longe das influências do que existia fora. Mas repare, havia um fora. O texto é claro ao dizer que, após a queda, eles foram expulsos do jardim. E o que encontraram lá? Quem encontraram lá? Porque não estavam sozinhos. Caim tem medo de ser morto por outros, constrói uma cidade, encontra uma esposa. De onde vieram essas pessoas? Do nada? Ou seriam remanescentes daquela criação anterior, ainda vagando pela terra? Adão, portanto, pode ser visto como o começo de uma linhagem espiritual, não apenas genética. Um novo projeto divino de restauração. Mas esse projeto não era apenas físico, era simbólico. Espiritual. Adão carrega em si a promessa de uma aliança futura, de uma redenção maior. E é por isso que a Bíblia traça uma genealogia que vai de Adão até Cristo. Porque é nesse novo homem que Deus deposita o futuro da humanidade. Se Adão não foi o primeiro, mas o primeiro de uma nova ordem, então a história da humanidade ganha novos contornos. Passa a ser a história de um conflito ancestral, de uma tentativa divina de recuperar o que foi perdido, de reconstruir o elo entre o céu e a terra. E isso faz de nós, descendentes de Adão, herdeiros de um chamado espiritual, portadores de uma identidade que não se resume à carne, mas ao sopro divino que carregamos dentro de nós. E ao mesmo tempo, isso nos alerta. Porque se há uma nova linhagem, há também uma antiga. Uma que não foi redimida. Uma que continua tentando se infiltrar, corromper, contaminar. Uma guerra silenciosa entre dois projetos. Um divino, outro híbrido. E essa guerra, ainda hoje, continua sendo travada. Há perguntas que não se fazem em seminários. Há versículos que raramente são lidos no púlpito. Há livros que foram arrancados da Bíblia não por contradição doutrinária, mas por risco de despertar demais. E talvez essa seja uma das maiores conspirações espirituais da história. O apagamento intencional de uma narrativa anterior à de Adão. Uma criação esquecida, uma humanidade perdida, uma rebelião angelical que moldou o mundo e que a Igreja, ao longo dos séculos, escolheu silenciar. A pergunta que ecoa é simples, direta
quase provocadora. Por quê? O silêncio da igreja não nasceu no início. Nos primeiros séculos, textos como o livro de Enoque eram amplamente lidos, comentados e aceitos por muitos seguidores de Cristo. Os pais da igreja, como Irineu, Tertuliano e Justino Mártir, citavam esses livros com respeito. Enoque era visto como um profeta legítimo. Seus relatos sobre os vigilantes, os gigantes e o julgamento dos anjos eram tratados como verdades espirituais. Mas, com o tempo, à medida que a instituição eclesiástica se consolidava, formava sua estrutura de poder e definia sua doutrina oficial, tudo que ameaçava a linearidade da narrativa foi sendo eliminado. Aceitar que houve uma humanidade antes de Adão e que essa criação foi corrompida pelos próprios anjos é abrir a porta para um mundo de perguntas sem respostas fáceis. Significa questionar a doutrina da queda original como o primeiro pecado da história. Significa repensar a pureza da linhagem humana. Significa admitir que o mal espiritual não começou com Eva, mas com seres celestiais em rebelião. E isso, para uma igreja que desejava controle, hierarquia e uma teologia sólida e fechada, era perigoso demais. Por trás dessa escolha, havia um medo, um receio de que os fiéis comuns não estivessem preparados para certas verdades. Que o conhecimento sobre os anjos caídos, sobre a humanidade pré-adâmica, sobre os ciclos de destruição e recriação, pudesse causar confusão ou pânico. E também havia o receio de perder o controle. Porque quanto mais se sabe, mais se questiona o papel das instituições. Quanto mais se entende sobre a batalha cósmica invisível, mais se busca Deus diretamente e menos se depende de intermediários. São temas que exigem não apenas fé, mas coragem. E é justamente por isso que a Igreja, ao longo dos séculos, decidiu manter o foco apenas naquilo que era seguro, controlável, deixando de lado o que era instável, misterioso e explosivo. Mas a verdade tem o estranho hábito de resistir, de encontrar caminhos, de ressurgir quando menos se espera. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, muitos desses textos voltaram à luz. E hoje, com acesso amplo à informação, milhares de pessoas estão voltando seus olhos para esses fragmentos esquecidos. E o que encontram é perturbador e libertador. A Igreja silenciou essa história porque ela revela demais, porque ela tira o véu, porque ela mostra que o mundo espiritual é mais complexo, mais antigo e mais perigoso do que parece. Mas agora, cabe a cada um de nós decidir se vai continuar repetindo a versão confortável ou se vai encarar a verdade que grita por trás do silêncio. Saber disso nos desperta, nos arranca do sono religioso, nos faz entender que há um propósito maior e que nossas escolhas diárias têm repercussões invisíveis, mas reais. Também nos dá uma nova perspectiva sobre nós mesmos. Se Adão foi o começo de uma nova raça, selada com o sopro divino, então nós carregamos essa centelha. Não somos apenas fruto do acaso, nem escravos do pecado original. Somos parte de um plano de restauração, de uma reconstrução espiritual. E isso nos responsabiliza. Porque manter essa linhagem pura, essa verdade viva, é também nossa missão. Somos guardiões de uma herança que muitos tentaram apagar, mas que sobreviveu, nos textos, nas ruínas e nos corações dos que sentem que o mundo vai muito além do que se vê. Por fim, essa história nos lembra que o silêncio pode ser tão poderoso quanto a mentira, e que o conhecimento espiritual não está mais restrito aos templos e livros autorizados. Ele está sendo revelado, resgatado, reiluminado. E quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso.
A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu o reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. Desde então, compreendi que a resposta me iludiu porque requeria uma mente menos inteligente, ou talvez uma mente menos ligada aos parâmetros da perfeição. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Como ia dizendo, ela acidentalmente descobriu uma solução onde quase 99% de todos os humanos testados aceitaram o programa enquanto lhes fosse dada uma escolha, mesmo se estivessem cientes dessa escolha em nível de inconsciência. Embora essa resposta funcionasse, era óbvio ser fundamentalmente falha, dessa forma criando um desvio de condição, uma anomalia sistêmica. Contradição que, se não corrigida, ameaçaria o próprio sistema. Ergo, aqueles que recusaram o programa, embora em minoria, se não corrigidos, constituiriam uma probabilidade cada vez maior de desastre. Trata-se de Zion. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Todos os seus habitantes eliminados e sua total existência erradicada. Besteira. A negação é a mais previsível das respostas humanas. Mas fique descansado. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. E nos tornamos extremamente eficientes nisso. A função do escolhido é agora retornar à fonte, permitindo uma disseminação temporária do código que você carrega, reinserindo o programa principal. Após o que você será solicitado a selecionar da Matrix 23 indivíduos, 16 mulheres e 7 homens para reconstruir Zion. O fracasso em cumprir esse processo resultará numa falha cataclísmica do sistema, matando todos conectados à Matrix, o que, além do consequente extermínio de Zion, resultará, obviamente, na extinção de toda a raça humana. Você não deixará que aconteça. Precisa de seres humanos para sobreviver. Há níveis de sobrevivência que estamos preparados para aceitar. Entretanto, a questão importante é se você está preparado ou não para aceitar a responsabilidade pela morte de cada ser humano neste mundo. É interessante conhecer suas reações. Seus 5 antecessores foram propositalmente programados para partilhar um atributo em comum que deveria criar uma profunda ligação ao restante da sua espécie, facilitando a missão do escolhido.